Bom dia, doutora Thaís. Seja bem-vinda ao programa Café com Roberto Costa e Amigos na Wexplay Web Rádio. Bom dia a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Vamos lá. Doutora Thaís, conta aí também um pouquinho da história da senhora, seu currículo, sua formação. Bom, quem é a doutora Thaís? Eu sou médica e eu sou homeopata, né? Fiz a especialização em homeopatia. Hoje eu atuo também como clínica geral em pronto atendimento, mas o meu principal meio de atuação é realmente a homeopatia. Eu trabalho no ambulatório do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, que tem o maior serviço de homeopatia intra-hospitalar do mundo, e o serviço lá já é assim, relativamente antigo, né, considerando nessa questão da homeopatia. É um serviço que já está há 35 anos em atividade. Eu atendo consultório também e faço parte da clínica Winnie Lopes também. Doutora Thaís, a senhora falou do remédio da homeopatia referente à Covid. É como uma vacina? O remédio vai impedir o contágio? Explica pra gente melhor aí dos remédios ligados à Covid-19. Muita gente acha que quando a gente passa um remédio homeopático, falando em prevenção, pode se chamar de vacina homeopática. Na verdade, a gente não usa esse termo, porque vacina, não existe vacina homeopática. O remédio da homeopatia ele não tem a capacidade de formar anticorpo, tá? O meio pelo qual ele atua como uma prevenção é diferente. Então ele está ali estimulando a autorregulação do nosso corpo e preparando o nosso sistema imunológico, criando uma memória, tá? E fortalecendo a imunidade para que ele já saiba o que fazer de antemão, né, antes do contato com o vírus. Então, só para explicar mais ou menos como isso acontece, diante de uma epidemia, assim como aconteceu na gripe espanhola, na dengue agora mais recente, ou zika, até mesmo na febre amarela, na verdade, a última grande epidemia que a gente teve, é que a dengue vem correndo em paralelo, né? A gente não pode esquecer dela porque o número de casos continua bem alto. Então, quando a gente tem uma epidemia, a gente tem que estudar os sintomas em comum que a maioria das pessoas vai apresentar, tá? Não é uma doença ali individualizada, né? Não é como um diabetes, uma hipertensão, uma depressão, que cada um tem o seu sintoma ali individualizado. A epidemia, os sintomas eles são coletivos, então a gente olha para esses sintomas, estuda a fisiopatologia. O que é isso? É a forma como o vírus, o agente, né, causador, ele atua, ele provoca a doença, e a gente vai lá diante da nossa gama ali de 2.000 mais ou menos remédios homeopáticos e estuda uma semelhança, então como se fizesse um cruzamento de dados, né? Então entre o remédio mais semelhante com os sintomas e a fisiopatologia que a doença causa. Feito isso, você selecionou um medicamento ali mais semelhante. A partir do momento que eu passo a usar esse medicamento todos os dias, né, de forma, entre aspas, preventiva, por que eu falo aspas? Porque o remédio ele não impede que a gente se contamine. O que vai impedir a contaminação são as medidas sanitárias. É o uso da máscara, não levar a mão não higienizada ao rosto, coçar nariz, colocar na boca, é o distanciamento social. Isso é medida preventiva, até o momento que sai a vacina, né? Depois a vacina vai entrar como prevenção também. Então eu não posso dizer que a gente previne no sentido de não contrair a doença. A prevenção que eu tô falando que a homeopatia faz a partir do momento que eu estou tomando o medicamento diariamente, um remédio que ele é semelhante e artificial àquela doença que eu pretendo tratar, no caso a Covid. Eu estou estimulando o meu sistema imunológico e criando uma memória. Então, de antemão, o meu organismo já está ali recebendo uma medicação que é uma doença artificial semelhante. Então, ele já está preparado, ele já vai ter uma noção do que fazer diante do contato com o vírus. E o que acontece? A hora que eu tenho o contato, eu passo pela doença de uma forma assintomática ou branda. Tudo depende também do estado do meu organismo antes desse meu cuidado com a homeopatia. Como que eu venho me cuidando? Estou me alimentando bem? Durmo bem? Como que está o nível de estresse? Se eu estou indo legal, meu organismo está bem, e eu adiciono um cuidado homeopático específico
da epidemia, a tendência é evoluir muito bem. Eu tô falando isso, assim, a gente tem um protocolo, eu faço parte da ABRA, que é a Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia. É uma instituição grande, ela é responsável pela clínica de homeopatia do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. E foi criado esse protocolo. Então, esse estudo que eu falei de cruzamento de dados entre as medicações e o estudo da doença da Covid-19 foi feito por eles e selecionou um medicamento, que no caso é a quina, né? A gente está dando quina officinalis. E esse protocolo, ele é um estudo, então, que já tem tem milhares de profissionais, na verdade, da saúde, utilizando a UTI do servidor municipal, tá tomando, a UTI do Hospital do Campo Limpo, agora o Hospital da Unifesp também, os profissionais da saúde que estão ali na linha de frente. O pessoal do SESMIT, que é o Serviço da Medicina do Trabalho do Hospital São Paulo. Então, assim, tem várias instituições usando essa medicação e em breve vai sair já o resultado preliminar desse nosso estudo. Como que foi? São pessoas que estão na linha de frente, que estão tomando o homeopático. E aí, como é que foi? Desenvolveram ou não a doença? Estão imunizaram, né, por ter o contato com o vírus, passado de uma forma branda, assintomática, nem perceberam ou tiveram. E o resultado que a gente está vendo é que quem está em uso tá com uma proteção diferente, tá mais fortalecido. Ou quando tem a doença, tá passando de uma forma mais leve ou não tá nem percebendo. Doutora Thaís, eu queria só perguntar uma coisinha que eu acho importante a gente dizer. No caso de uma pessoa que já está com a Covid, né, está apresentando às vezes algum sintoma, ela pode tomar mesmo assim a homeopatia? Pode sim. Desde que ela esteja, né, enquadrada, estratificação de risco leve, que ela possa tratar em casa, a gente pode entrar com os remédios homeopáticos associados a remédios eventualmente sintomáticos que o médico que atendeu ali no pronto-socorro, enfim, no consultório, no hospital onde ela passou, prescreveu. Então a gente atua de forma complementar. Para algumas pessoas até muito interessante, eu tive a oportunidade de tratar alguns pacientes que me disseram o seguinte, no caso de, por exemplo, o paciente está com dor de cabeça, né, está com Covid e está apresentando uma dor de cabeça importante. A dor não melhorava, estava indo de dipirona, paracetamol, e aquela dor ia e vinha de uma forma importante. E eu prescrevi uma medicação homeopática, e o relato foi muito interessante, que ele falou assim, nossa, a homeopatia, né, então assim, vem um mito, né, que a homeopatia demora para fazer efeito, e é totalmente o contrário. Ele falou, a homeopatia foi muito mais rápida, tirou com a mão a dor de cabeça e foi muito melhor que o paracetamol. Então, assim, eu não estou dizendo que uma terapia é melhor que a outra. Eu acho que a gente tem que saber usar do paliativo e do preventivo e do homeopático junto com o alopático. Então, existem, né, nesse protocolo que eu comentei antes, existem 5 remédios homeopáticos para as fases sintomáticas da Covid. Então, desde que a pessoa esteja estratificada como leve, esteja tratando em casa, existem opções que a gente pode cuidar, sim. Então, nós temos remédios homeopáticos que ajudam a aumentar a imunidade, né? Então, se você já é sabidamente uma pessoa que todo inverno, todo outono, com as variações do clima, da temperatura, adoece, tem a crise de rinite, crise de asma, bronquite, ou tem gripes e resfriados assim com facilidade, a gente já pode antecipadamente fazer um tratamento de imunidade e deixar ali alguns remédios para os seus principais sintomas. Então, homeopáticos também, né? Então, tanto eu faço a prevenção, eu elevo a imunidade em vista do clima, da época que a gente vai entrar. E caso apresente alguma crise, algum sintoma, eu tenho aí alguns remédios homeopáticos para usar durante uma crise de rinite, uma tosse, um resfriado, uma coriza, até a crise de asma também, propriamente dita. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade de estar mais uma vez aqui, a Patrícia e o Roberto Costa. E só para finalizar, então, acho que resumindo, o que a gente quis muito dizer aqui hoje para vocês é sobre essa questão da prevenção, quanto a gente pode manter a nossa saúde e não perder ela para depois correr atrás, né? Então, eu sempre gosto de dizer que a doença, ela nem sempre é o mal em si, ela tem a oportunidade de fazer a gente se adaptar a ela, né? De lesionar, matar ou até mesmo adaptar.
Então, se elas podem ser bem conduzidas de acordo com terapias voltadas ao doente, com esse olhar integral do indivíduo que é constituído de mente e corpo, né? Não só sua queixa física, mas também esse lado mental, emocional. E é o que todos nós aqui fazemos, essas terapêuticas voltadas ao doente, um tratamento individualizado que estimula essas vias naturais de cura do nosso próprio organismo. E uma vez que estamos equilibrados, cada vez menos somos suscetíveis ao adoecimento, estando saudáveis, né, física e psiquicamente. Então, agradeço, obrigada. Boa semana a todos, bom final de semana, obrigado a toda a equipe, fiquem com Deus. A gente está terminando até sábado que vem. Valeu, pessoal.